Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aí a mais um webinar aqui na plataforma de webinars do Embarcados. Esse que é um webinar aí de uma série de webinars onde a Mouser Electronics convida aí empresas parceiras para trazer aí bastante conteúdos relevantes para a gente. E hoje nós vamos receber aí a Wolfspeed, tá pessoal? Então, para quem ainda não conhece a Wolfspeed, tem uma oportunidade aqui de conhecer e o assunto é bem interessante, tá? O Jefferson Stout vai trazer para a gente aqui um webinar que vai abordar soluções de acionamento de motores industriais de baixa tensão, tá? E, claro, também, né, mostrar aí como que você pode, né, usar nessa tecnologia SiC em projetos, tá? Então, aproveitem bastante este webinar, tá? Esse é um webinar bem legal. O Jefferson preparou aqui para a gente uma apresentação exclusiva, tá? Onde ele vai trazer para a gente aqui, né, todos os detalhes. Então, aproveite aí para você fazer perguntas também. E, claro, se você, né, tiver necessidade da solução, você também vai receber o contato, tá, do Jefferson e também da Vermont, né, que é a empresa que está aqui, né, onde o Jefferson trabalha, né? Então, o Jefferson é Business Development Manager na Wolfspeed, tá? E lá na Vermont. E ele vai daqui a pouco se apresentar para a gente. Só rapidinho, pessoal, vamos deixando aí o boa tarde. O Jefferson já entrou ali, eu também vou ligar minha câmera aqui. E vamos agradecer aqui a Mouser, né, por essa oportunidade aqui de trazer a Wolfspeed aqui, tá, para a gente e trazer esse conteúdo bem relevante e muito importante, já que a gente usa bastante, né, motores nas aplicações aqui no Brasil e também outras soluções aí, não só de motores, né, mas necessitam aí de potência. Eu acredito que o SiC irá muito bem e até eu aqui particularmente estou aproveitando a oportunidade para conhecer melhor aqui a linha da Wolfspeed e claro, aí se a gente também tiver necessidade de comprar o componente, na Mouser Electronics a gente consegue comprar e também ver ferramentas de desenvolvimento, mas e também a gente pode aqui no Brasil entrar em contato aí com a Vermont, né, e já ter o suporte também. Então é isso, pessoal. Só também lembrando que nós vamos fazer um evento, né, junto com a Mouser, né, o Mouser Roadshow em Curitiba, tá? Então, se você for da região de Curitiba, fique ligado, tá? Se você não fez inscrição ainda, aproveite, que logo, né, vai acontecer o Mouser Roadshow lá do Hotel Pestana, que será no dia 29 de julho, tá? Esse mês aqui. Então, você tem a oportunidade de ir lá em Curitiba, conhecer também o pessoal aí da Vermont e outras empresas aí lá presentes para, né, trazer soluções aqui para o nosso mercado. Então, é uma oportunidade muito legal de fazer networking e também fazer contatos ali com os representantes das empresas, distribuidores ali junto com a Mouser, tá? Esse evento é um evento muito bacana que já, né, se tornou aí, né, referência, né? Então a gente está todo ano aí visitando um estado, né? Geralmente acontece em São Paulo, mas já aconteceu também em Porto Alegre, em Minas Gerais, e agora pela primeira vez lá em Curitiba, tá? Então é uma oportunidade bacana. Eu vou até deixar o link para vocês aqui, para quem ainda não estava sabendo e quer ir, aproveite aí. Beleza? Então, pessoal, vamos convidar aqui para a sala o Jefferson, né, que vai vir aqui fazer a apresentação. Boa tarde, Jefferson, tudo bem? Opa, tudo bom? Tudo bom, Joia. Obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e fique à vontade aí para trazer o conteúdo para a gente. Eu vou aproveitar aqui com o pessoal para, né, aprender bastante aí com você. Boa apresentação. Ok, obrigado, Fábio. Obrigado ao time do Embarcados, Fábio, Thiago, todo o time e também a Mouser aí por estar patrocinando isso aí. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os acionamentos, as soluções para motores de baixa potência industrial, tá? Mas aqui vai estar o meu contato, se depois alguém quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas, quiser conversar de uma forma mais abrangente, de alguma necessidade, dúvida que precisa. Só é importante, essa não é a única aplicação de Silicon Carbide da Wolfspeed, tá? Temos outras, mas eu acabei escolhendo essa para a gente conversar hoje, por causa de um número que está cada vez mais batendo a porta de todo mundo aí, né? Que hoje, basicamente, os motores são responsáveis pelo consumo de 50% de todas as soluções industriais, tá? De consumo de eletricidade nas soluções industriais. E em torno de 45% do consumo de toda a energia do planeta.
né? E por que isso está batendo meio que a porta da gente? Porque cada vez o mundo está procurando, né, soluções mais eficientes, né? Que consumam menos, que tenham mais qualidade, que gerem menos ruído para o sistema, enfim, é um assunto de qualidade de energia, né? E o que acontece hoje? Por que a Wolfspeed pode ajudar isso, né? Porque a Wolfspeed basicamente criou a tecnologia, tá? Uma empresa com 35 anos aí, e é ela que hoje, inclusive, fornece mais de 60% de todas as soluções de silicon carbide do planeta. Porque a Wolfspeed ela não entrega só o device, tá? Só o componente eletrônico ou o módulo, tá? Ela, inclusive, vende os próprios wafers de silicon carbide para outras empresas oferecerem também a solução de silicon carbide. Isso faz com que ela, do ponto de vista de supply chain, né, seja a melhor opção, mas também faz com que ela seja hoje a pessoa que mais testou soluções de silicon carbide no mercado. Ela tem mais de 10 trilhões de horas de teste em campo comprovados, né, o que garantem a robustez da solução deles. Isso tudo, né, então, para entregar soluções que atendam normas, as normas mais rígidas hoje de eficiência energética, né, do ponto de vista não só da saving energy, né, de poupar energia, mas também de ter qualidade de energia, né, que vai um pouco além de salvar, de poupar energia, e sim na qualidade do consumo, né. Reduções de até 50%, né, de perdas no sistema, né, permitindo, inclusive, soluções mais compactas, menores, tá? Isso vai ser um ponto que eu vou abranger aqui na apresentação, tá? Mas é até mais amplo do que eu vou mostrar aqui hoje, mas assim, tu consegue fazer soluções tão boas quanto, se não melhores, mas menores, tá? O que também faz com que aumente a performance de todo o teu sistema. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou usar exemplos práticos aqui e eu acho que todo mundo aqui já está bem familiarizado que a matemática, às vezes, não é tão precisa, mas ela dá um norte bem interessante para a gente entender o que a gente está querendo mostrar aqui com aumento de eficiência, tá bom? O primeiro exemplo, né, prático aqui de como o silicon carbide pode ajudar a gente é usando um exemplo prático de um acionamento de um motor, né, sistema de 4 kV, né, um chaveamento de 8 kHz. Como é que eu uso silicon carbide? O que eu tenho que fazer de diferente? Se tu não fizesse nada de diferente, absolutamente nada de diferente, só pegasse um componente e substituísse pelo outro, tu já teria ganhos no teu sistema. Não precisa fazer nada, não muda a frequência de chaveamento, não muda gate driver, não muda layout, não muda nada. Tá? Pino a pino compatível com o MOSFET de silício padrão e IGBT de silício padrão. Tá? Só substituir. Só na parte, né, da troca, tu já tem um aumento, assim, uma redução de consumo de 16 watts do teu sistema, né? Um aumento de eficiência de 16 watts, tá? E um aumento de eficiência real, né, PO por PI, né, de 0,4%, né, substituindo o diodo e as chaves. Só isso, sem fazer absolutamente mais nada, tá? Aqui, ó, no PFC tu já tem mais um ganho de 20 watts, tá? Ou 0,5% de eficiência. Então, tu ganharia, só nessa brincadeira de não ter que mexer mais nada no teu circuito, tu ganharia 36 watts. Né, de consumo, consumiria 36 watts menos, porque isso é redução de perda, né? Não é que teu sistema fica 36 watts mais potente, tu tem uma redução de 36 watts de perda. E um aumento de quase 1% de eficiência, sem fazer absolutamente nada num sistema muito simples. Muito simples. Mas é só isso que o silicon carbide vai trazer para ti? Não. Porque a partir do momento que tu usa silicon carbide e tu estiver disposto a fazer uma solução um pouco mais complexa, estiver disposto a... Eu preciso de um sistema mais eficiente, mais robusto. Né? Preciso diminuir mais as minhas perdas. Eu
porque eu tenho uma necessidade de fazer o produto menor, né, mais compacto, ou a minha aplicação precisa que ele seja mais eficiente. Eu preciso me diferenciar no mercado com os meus competidores. Tem como. Vou mostrar para vocês assim, no exemplo de 4 watts, tá? 4 quilowatts. A gente vai mostrar mais 2 exemplos aqui, mas no exemplo de 4 kW tem. A gente, em vez de fazer uma ponte passiva, aqui a gente pode fazer uma ponte semi-ativa, né? Botando chaves aqui, chaveando. Antes, eu tinha uma redução do consumo de potência de 20 watts. Mudando só 2 componentes, eu ganho mais 20. Vira 40 watts que eu ganho só nesse estágio aqui. E, de novo, substituindo só os IGBTs aqui, fazendo mais nada, eu tenho um total de redução, né, de consumo de quase 60 watts ou 1,4% de aumento de eficiência. Eu estou ali, eu estou no 96,6% de eficiência, mas eu preciso de 98%. Cara, uma troca muito, muito simples já te dá o que tu precisa na tua eficiência para atender alguma norma, algum requisito de teu cliente, tornar ele mais eficiente, fazer com que ele esquente menos, porque essas reduções de consumo aqui é temperatura de sistema, né? Então já faz com que ele esquente menos, inclusive, né? Ou, se eu quiser ainda mais do que isso, eu faço ele todo síncrono no PFC e todo síncrono na parte de potência. Os 40 watts lá se tornam 48 watts, né? Aqui continua igual. Eu tenho uma diminuição de consumo de 64 watts, ou um aumento de eficiência de 1,6%. Então, assim, isso num cara de muito baixa potência de 4 kW, fazendo alterações muito, muito simples, só nas chaves, porque não são só as chaves que o Silicon Carbide vai te fazer ter uma redução de consumo, eficiência e tamanho, mas ali na frente eu vou mostrar o que mais ele afeta. Tá? Mas só nessas alterações extremamente simples, tu já tem um aumento de 1,5% na tua eficiência. Né? E isso, né, nesse tipo de solução. Porque se a gente pegar e fizer uma matemática ao longo do tempo, essa apresentação aqui está em euros, tá? Porque eu peguei uma apresentação da própria Wolfspeed para fazer. Mas se eu pegar isso ao longo do tempo, nessa solução, trocando só e exclusivamente as chaves, e pensando numa aplicação de 15 anos, né, de um acionamento de motor que vai ficar rodando, né, 4.000 watts durante 15 anos, né, total de 8.200 horas por ano, mas 15 anos, eu tenho uma redução de consumo de 2.470 e alguns poucos quilowatt-hora. Isso é eficiência do teu produto, é robustez do teu produto, mas também é o teu cliente está pagando menos para a companhia de energia dele. Ele vai ter uma redução de custo de consumo do motor dele, de custo de energia consumida por causa dos motores dele. Isso é para um motor. Né? Se vocês pensarem em uma indústria, né, quantos motores de 4 kW eles vão ter ligados lá para garantir o processo deles? Uma pequena, uma média ou grande. Então, isso multiplica pelo número de motores na solução final. Essa é a redução, né, de consumo de energia em quilowatt-hora de 15 anos. Mas o produto não vai rodar 15 anos, porque ele vai, sei lá, querer um cara mais robusto. Ok, seja por 5. Divide esse valor por 5 e multiplica por quê? 10 motores? 8 motores? Ainda assim é uma grande redução do consumo de energia no final do dia para quem usa, né, a solução de acionamento de motores. Isso é também um diferencial para quem faz a solução do acionamento de motores, né? Porque no final do dia tu está oferecendo para o teu cliente um produto que vai consumir menos, né? Ou seja, aquilo que ele vai dizer assim, mas o teu concorrente me vende mais barato. Sim, só que o que tu vai salvar de consumo de energia no final de um ano de uso do meu produto, paga o meu produto ainda põe mais dinheiro no teu bolso, porque vai sobrar dinheiro, né? Mas eu preciso vender para a Europa, e aí eu preciso que seja de acordo com a norma XYZ, né? XPTO.
Eu vou fazer para ti com silicon carbide, com a solução da Wolfspeed. Então, assim, são só vantagens, né, na utilização das soluções da Wolfspeed. Só que não é só isso, né? Imagina que tu vai continuar tendo exatamente a mesma solução. Imagina que tu vai continuar tendo exatamente a mesma topologia, o mesmo layout. Tem como fazer diminuir ainda mais as minhas perdas? Tem. Porque o silicon carbide, ele te traz uma vantagem que nem o IGBT e nem o MOSFET de silício normal vão conseguir te atender. Qual é que é o grande cobertor curto hoje de fazer soluções de potência? Porque tu precisa de um cara que seja de uma tensão muito alta e responda a uma velocidade de chaveamento muito mais alta possível, né? Não vou botar muito alta, mas o mais alta possível. Só que no MOSFET tu não consegue tensões, ou quando tu consegue tensões, o RDS fica muito grande, então as perdas por condução se tornam muito grandes, ou então ele é muito lento, porque o RDS é menor e é construtivo, esse trade-off, né? Então eu tenho mais perdas por chaveamento. E o IGBT tem o mesmo problema, tá? É um pouco diferente, porque a construção é diferente, mas te dá o mesmo problema. No silicon carbide, ele traz o melhor de todos os mundos. Eu consigo aumentar a frequência de chaveamento, manter o meu RDS praticamente estável e muito baixo, né, dentro da mesma topologia. Então, aqui, esses dois gráficos que estão aqui, tá? Esses aqui, deixa eu até voltar aqui, passei por cima. Esses daqui, comparados a esses daqui de baixo, são exatamente a mesma solução, a mesma configuração com frequências de chaveamento diferentes. E aí tu vê como as perdas por chaveamento e por condução do IGBT se comportam e como as perdas por condução e por chaveamento do silicon carbide se comportam. É muito diferente. Então tu pode pegar, inclusive usar as mesmas soluções que vocês já utilizam hoje, aumentar a frequência de chaveamento e sem mudar absolutamente mais nada, ter ganho de eficiência na solução de vocês. Então, assim, ele permite fazer aquilo que todo mundo deseja fazer em solução de potência. Ter uma solução de potência numa topologia que já é conhecida, com quase nada de alteração, tá? E é quase nada de alteração mesmo, aumentar minha frequência de chaveamento e ter uma chave que me responde àquela frequência de chaveamento sem ter aumento de RDS. É isso que o silicon carbide permite hoje. Isso é... Cara, ele aumentou em, literalmente, 2 vezes a frequência. E ele aumentou a eficiência dele. Normalmente, se tu pegar qualquer tipo de conversor, né, nesse tipo, sem mudar absolutamente nada, e tu dobrar a frequência, se ele não explodir, ele vai esquentar muito mais. E não é o que acontece com o silicon carbide. Então, o que o silicon carbide traz hoje de vantagem? Não é do tipo só, eu tenho um cara que tem um RDS menor. Não. Do ponto de vista de MOSFETs, eu tenho um cara que tem um RDS menor, mais estável, o famoso QG, né, as capacitâncias de gate são menores, ou seja, eu posso ter um chaveamento numa frequência mais elevada, com RDS que continua muito baixo e ele vai se manter extremamente estável. Depois eu vou mostrar alguns gráficos, né, de estabilidade, né, de perdas por condução e perda por chaveamento. Ele é muito, mas muito estável. Ele praticamente não entra, né, na região de avalanche como um MOSFET normal e ele mesmo consegue se proteger em componentes mais complexos, né, para potências mais elevadas, né, da parte da avalanche do RDS-on. E do ponto de vista do diodo? Cara, normalmente o diodo é um outro grande problema, né? Porque o diodo ele tem o problema de que quando tu põe a corrente direta nele, a tensão direta nele aumenta pra caramba, e se ele não tem o QRR, né, que é a carga de recuperação reversa dele, né, se não for pequena, ele não vai se recuperar rápido o suficiente e ele também esquenta, né? Porque é o período que ele fica ali em determinação. O diodo de silicon carbide também não tem isso. Tá? A tensão direta dele tem variações? Tem, mas elas são muito menores do que um diodo de Schottky de silício normal, né?
e ele tem a capacidade de absorver tensões reversas muito mais elevadas do que um diodo Schottky de silício normal. Então, tu só tem, de novo, ganhos. É basicamente a resposta para o mundo ideal hoje, né, dos circuitos de chaveamento em potência. E se a gente mudar isso para uma potência maior? Mesma coisa. Se eu trocar só, né, só e absolutamente só os IGBTs por silicon carbide. Só trocar. Não mudou mais nada no projeto. Eu tenho uma diminuição no consumo de 132 watts, né? É quase 3 vezes o que a gente viu naquela solução de 4 kW, né? E um aumento de 1,2%, né, na eficiência dele. Mas aqui é a parte mais importante, na minha opinião, tá? E aqui é que mostra que a solução não é... Tu não pode olhar a solução componente por componente, silicon carbide por IGBT. Tu tem que olhar para o sistema. E o sistema como um todo tem uma redução de 52% nas perdas. Uma redução de 52% nas perdas não é só tu ter uma solução mais eficiente. É tu ter uma solução que esquenta 52% menos. Quando tu tem uma solução que aumenta, que esquenta 52% menos, o teu sistema é menor. Porque o teu dissipador é menor. Porque todos os outros componentes ao redor, né, não vão ficar sofrendo o estresse do calor do sistema. Então, tu tem que usar componentes que talvez não vão passar por uma condição de estresse tão alta de uma caixa fechada. Os teus componentes podem ser menores, porque eles vão ter que dissipar menos potência. Então, o teu sistema é menor. O teu sistema é muito menor. Beleza. E aí, o que acontece? Tá? Se eu simplesmente aumentar a frequência. Cara, se eu aumento a frequência, eu tenho exatamente uma diminuição de todas as perdas que eu precisava antes. Todas, absolutamente todas as perdas. Tá? E eu tenho ainda, sempre tenho um aumento, né, da minha eficiência. Ó. Eu tenho uma redução de até 176 watts, um aumento de eficiência de 1,6. E a redução, aqui, ó, redução das perdas. Antes aqui era 52%. Agora é 60%. É 60% de energia que eu não estou jogando fora. É 60% de energia que não está esquentando no meu sistema. É 60% de componente, 60% de lugares que eu posso trabalhar em componentes menores, componentes diferentes. E o teu sistema como um todo se torna muito melhor. E assim, o melhor aqui é muito complexo de dizer. Porque o melhor, ele é menor, ele é mais eficiente, ele é mais frio, ele é mais simples, trocando simplesmente as chaves. Isso é trocando simplesmente as chaves. Aqui está, né, o mesmo comparativo que a gente viu antes, aqui operando a 8 kHz. No final, no final de 15 anos, de novo, assim, ele faz uma comparação de 15 anos. Tá, beleza. Multiplicar por 15 lá e tal, pode ser meio tendencioso. De novo, multiplica, em vez de usar 15 anos, usa 5. Multiplica pelo número de motores que vão estar sendo ligados na mesma empresa. Isso aqui é 5.100 watts, 5.100 quilowatts poupados em 15 anos. E se eu pegar e aumentar a frequência? Cara, é 6.000 quilowatts por motor economizado em 15 anos de utilização. É isso que teu cliente ganha. É isso que, vamos lá, supondo que você vai fazer um sistema de controle de motores, supondo que você quer fazer um sistema de controle de motores, tu vai querer vender isso, tu vai querer vender a ideia para alguém, tu vai querer o que a pessoa que vai pagar por isso, por que ela por que usar a solução com silicon carbide é melhor? Porque no final de um ano ela economiza aquilo ali em quilowatt-hora. No final de 15 anos, ela vai economizar 5.000 ou 6.000 kWh por motor. Por acionamento de motor, né? Operando em tempo contínuo. É isso que o bolso dela economiza. A planta que utiliza esse acionamento se torna muito, muito mais
financeiramente econômica, né? Então, assim, aqui, de novo, repetir tudo que o Silicon Carbide vai trazer para ti. O que ele traz de verdade? Ele traz de verdade um aumento de até 1,6% da eficiência total do teu sistema. É isso que ele traz. Isso aí se reflete em esquentar menos, em consumir menos, em ter um sistema mais simples. Em resumo, é isso que Silicon Carbide vai fazer por ti. Tá? Beleza, Jefferson. E se aumentar de novo a potência? Beleza, vamos aumentar de novo a potência. Quer ganhar mais? A gente dá mais. Aqui ainda, ó, em 8 kHz. Aqui ainda em 8, provavelmente de 8 kHz. Olha quanto é que tu ganha no final. 650 watts a menos de consumo. 650 watts a menos de esquentar. Ainda os mesmos 50% de redução. E já atinge todas os requisitos aqueles dessa norma IE4, tá? Que é aquela Super Saving Energy, que é a norma que está todo mundo buscando, principalmente na Europa hoje, para ter soluções, tá? Então, assim, beleza. E se eu estou reduzindo realmente, né, então a eficiência da minha chave, tá? Se eu estou realmente reduzindo, e é o que eu estou dizendo até agora, tu está reduzindo, se tu está reduzindo, tu está esquentando menos, tá aqui a prova de que ele esquenta menos, tá? Aqui está a prova, que inclusive ele tem uma curva muito mais estável, né, do que um IGBT, né? Bem mais estável em função da temperatura. Mas se eu estou esquentando menos, eu posso usar um dissipador menor? Eu posso usar um dissipador menor. Tá? Aqui ele está usando um dissipador, deixa eu ver, ele está usando um dissipador 77% menor. E ele continua esquentando menos. E olha o que o IGBT fez aqui. O IGBT simplesmente disparou a temperatura de junção dele. Aqui ele queimou. Olha como ele fica mais estável aqui, né? E se eu fizer a mesma coisa de novo, então, agora, o mesmo sistema, ó, não mudei meu projeto, não mudei meu layout, não mudei meu BOM, não mudei nada. Eu só diminuí o meu dissipador em 77%. Só isso. Eu continuo tendo exatamente a mesma resposta. Exatamente as mesmas respostas. Tá? Eu não mudei nada. Absolutamente nada. Eu continuo tendo as mesmas respostas. O que isso me diz aqui? Que além da minha chave ser mais eficiente, que além de eu consumir menos, além de eu esquentar menos, agora eu vou conseguir usar um dissipador menor. Eu vou conseguir usar um dissipador menor. E assim, faz um certo tempo que eu não faço um projeto de hardware, tá? Mas eu me lembro que depois dos magnéticos, o dissipador era o maior agressor que tinha em espaço e preço individual. Então, se eu estou conseguindo diminuir já o meu dissipador, né, eu já tenho um cara que é uma solução menor, mais leve, mais fácil de botar numa caixinha. Opa, mas aí eu posso pegar e mudar meu layout e fazer uma placa menor. Legal. Então, assim, não é só o ganho de energia que eu tenho. E aqui, estão literalmente mostrando, né, como é que funcionam as perdas de um cara que é um IGBT, né, aqui do lado esquerdo. Onde é que estão as perdas desse negócio todo, né? E onde é que estão as perdas do Silicon Carbide? Stout, desculpa, pessoal, a galera costuma me chamar de Stout, tá? Stout, mas tu tem mais perdas, né, pro chaveamento, né, com o Silicon Carbide. Tu tem mais perdas pro chaveamento. O problema é que o Silicon Carbide me permite aumentar as frequências de chaveamento, o que me permite diminuir as perdas pro chaveamento, sem que eu tenha nenhum tipo de aumento de perdas por condução, que o IGBT não me permite fazer. Essa é a verdade. Então, no final do dia, de novo, a gente pegar aquela solução, eu olhar para 15 anos de consumo por motor, eu tenho uma redução do consumo de 23 mil, um pouco mais de 23 mil kWh por motor. Numa indústria grande,
Vamos chutar, uma indústria grande tem o quê? 20, 30 motores operando ao mesmo tempo, dessa ordem de potência. Estou chutando alto, estou chutando baixo, não sei. Mas multiplica aí pelo número de motores. Quanto é que tu vai ter de redução de consumo de energia? Eu mostrei lá que o dissipador diminui de tamanho. Quanto é que teu sistema diminuiu de tamanho? Quanto é que teu sistema ficou mais caro ou mais barato? Dá para mexer em mais coisas, será que no meu sistema? Vamos dar uma olhada ainda por enquanto aqui. Ó, essa daqui é a curva do comportamento, né, da temperatura de junção, o quanto ele vai esquentar em função da frequência. Aquela outra que eu mostrei lá atrás era de 8 kHz, aqui é de 16 kHz. O IGBT já partiu dessa para além aqui, né? O IGBT aqui partiu dessa daqui para além, né? Aqui deu-se o IGBT, né? Olha como o silicon carbide permanece estável. Então, eu consigo mexer nas perdas de chaveamento, aumentando a frequência, sem perder a minha chave. O IGBT não vai te dar isso. Mas o silicon carbide te dá mais coisas legais. Existe essa aqui, a famosa curva, né, do DC-Link versus o Ripple Current que tu quer, né? E aqui, ele mostra, pela frequência de chaveamento, qual seria a tua capacitância ideal, né? Então, a tua capacitância ideal, ela diminuiria, por isso que a gente gosta de aumentar, esse não é o único motivo, né? Mas esse é um dos motivos pelo qual a gente gosta de aumentar a frequência. A nossa corrente de Ripple, né, ela muda, né? A nossa tensão de Ripple, ela muda, então meu capacitor fica menor. Então, se eu posso aumentar a frequência de chaveamento do meu silicon carbide muito, aqui é só dobrando, tá? Daria para fazer até mais do que isso. Só dobrando, significa que meu dissipador já diminuiu de tamanho. Se meu dissipador já diminuiu de tamanho, agora eu estou descobrindo que meu capacitor muda de tamanho. Esses capacitores desse link medonhamente grandes, eles mudam de tamanho. Isso aqui, esses caras aqui são uma representação proporcional, mas não realista, obviamente, né? Do qual seria a diferença de tamanho em função da frequência de chaveamento. Cara, a minha solução inteira está diminuindo de tamanho. E ela, vamos lá, um capacitor desse tamanho aqui, ele além de ocupar mais espaço do que um capacitor desse tamanho aqui, esse cara aqui é mais caro. E não é pouca coisa mais caro. Porque esse cara aqui, tu vai ter quantos fabricantes para comprar o capacitor? 3? E esse cara aqui? 5? 6? Mais barato? Menor? Que vão te dar variações, inclusive, de capacitância na saída mais fácil? Porque daí, quando tu faz isso, tu pode ter N soluções diferentes, para N potências diferentes, para N aplicações diferentes na mesma placa. Com o teu cara de silicon carbide. Então, assim, aqui é só mais um exemplo de todos que eu estou trazendo aqui, de todos os benefícios que o silicon carbide traz para soluções de acionamento de motor. Tá? É só mais um exemplo. Para mostrar que no final do dia, né, o silicon carbide, ele não te traz só uma melhora na chave. E isso é uma das coisas que eu sempre digo quando eu vou nos nossos clientes. Tu não pode fazer a comparação do silicon carbide item por item. Tu não pode pegar um IGBT de 1.200 volts ou 650 volts e comparar com o silicon carbide do mesmo. Tu tem que olhar para o sistema. O que muda no teu sistema? O que tu ganha no teu sistema? Porque, assim, é muito raso tu olhar componente por componente. Olha para a solução final. E olha para todas as coisas que essa solução final podem trazer para ti de benefícios ou inovações, ou novas ideias para o teu portfólio de soluções. Eu vou mostrar, no final da apresentação, eu vou mostrar uma que é muito legal, que eu particularmente acho muito legal, tá? Mas assim, Stout, beleza. Deu uma prévia do outro slide que eu passei, que eu tinha esquecido qual era o próximo. Mas eu vou ter que comprar 6 IGBTs, vou ter que comprar 12 GBTs, porque eu quero botar em silicon carbide, porque eu quero botar eles em paralelo. Para mim, esse layout já é complexo.
Cara, quer que eu facilite quer que a Wolfspeed facilite teu layout? A gente facilita teu layout. Quer comprar os 6 num encapsulamento só? A gente tem a solução, a Wolfspeed tem a solução de 650 volts, 1.200 volts e até 1.700. Não é esse o módulo, mas nesse módulo a gente tem até 1.200 volts dos 6 carinhas de silício já encapsulados para vocês. Ah, mas eu tenho a mesma solução de GBT. Tem. Dependendo do fabricante que tu utilizar, eu tenho ela pino compatível com vocês. Porque vocês já utilizam, porque vocês pretendiam utilizar, porque vocês estavam fomentando o projeto de vocês. Pino compatível. Press fit, tá? Então, assim, a placa tem que ser press fit, mas whatever. Tem os 6 caras ali e tem a interface térmica. Ou seja, vocês têm a saída de NTC para monitorar a temperatura desses caras também. E tem a interface térmica para o dissipador de vocês. E tem já pronto, né, a fixture para vocês fixarem esse cara tanto na placa quanto no dissipador. A Wolfspeed, inclusive, tem alguns parceiros que a gente pode indicar para vocês como referência de soluções de solução de interface térmica mais eficientes, tá? Quando eu digo mais eficientes, querem fugir do universo de mica, pasta térmica, a gente tem outras coisas que a gente pode mostrar para vocês que são até mais eficientes, que permitem que o dissipador de vocês seja menor, porque a eficiência térmica do produto de vocês fica melhor, né? E aí vamos indo aqui um pouco pro final, para tentar vender o peixe, porque eu queria tentar manter isso mais ou menos aqui em 40 minutos. A gente tem soluções para qualquer faixa de potência que vocês quiserem. Aqui eu mostro as soluções de até 30 kW ou mais, porque é até onde essa apresentação quer se vender, né, para soluções de silicon carbide. Mas a Wolfspeed, na real, tem soluções de até 250 kW ou mais. Tá? São outros módulos, elas vão ser modulares, são outros módulos, mas a gente vai ter. A gente tem soluções indicadas para qualquer faixa de potência, porque às vezes em potências mais baixas faz mais sentido só mexer no meu diodo. Em potências intermediárias faz mais sentido mudar na minha chave, usar um MOSFET normal, posso usar umas soluções SMD, posso usar o discreto ainda, com saída aqui de NTC para medir a temperatura direta na junção do cara. Subir demais a potência. Deixa eu facilitar meu layout, deixa eu facilitar minha interface térmica. Vamos para o módulo. Tá bom, pessoal? Mas eu tenho uma certa dúvida de como é que eu faço, se vai funcionar mesmo ou não. Não tem problema, pessoal. Temos placas de desenvolvimento. Eu vou passar por algumas delas ali mais adiante, tá? Para vocês olharem elas um pouquinho maiores. Mas a gente tem placa de desenvolvimento, tá? A grande maioria, se não todas, inclusive, vocês encontram para comprar na Mouser, tá? Isso aqui é placa de desenvolvimento para vocês brincarem de potência de verdade, tá? Então, tem placa de 3.6 kW, 22 kW, até 600 kW, essa do XM3 ali, né? Então, assim, tem para toda a ordem de potência que vocês quiserem testar, para toda a ordem de configuração que vocês quiserem testar, tá? A gente tem disponível. Praticamente todas elas estão disponíveis na Mouser para serem compradas, tá? Essa daqui é uma muito legal, que fecha muito com o exemplo que a gente está... Um dos exemplos que a gente deu hoje aqui, né, nessa conversa, nesse webinar. Ela é uma placa de desenvolvimento de 25 kW, 3 fases, tá? Trifásico, tá? Utilizando aquele módulo, o Wolfpack, tá? Que eu mostrei para vocês aqui. Esse cara aqui. É uma placa que usa literalmente este módulo aí, tá? Disponível para ser comprada, adquirida, testada. A gente pode na Vermont, inclusive, ver como é que um jeito fácil de vocês adquirirem, emprestarem, enfim, ela, tá? Além disso, no último quarto desse ano, a gente vai estar lançando a Speedwall trifásica. O que é essa Speedwall, tá? De uma forma muito genérica. Ela é uma motherboard, onde tu pode espetar 3 daughterboard aqui, tá? Cada uma dessas daughterboard é um braço completo, tá? High side e low side. Onde vocês podem escolher entre vários da lista, tá?
por encapsulamento por RDS. Então, vocês têm daughterboard de encapsulamento TOL, TO247, TO263, RDS, que vão de 3.2 miliohms, 1.200 volts, até 6.3 miliohms, 1.200 volts. Então, vocês podem testar qualquer uma delas. O que a Vermont tem no Brasil? Essa é a trifase, que ela não foi lançada ainda. A gente tem a Speedvol, que é uma half-bridge, tá? É basicamente 1/3 do que tem ali, que a gente tem para emprestar para o cliente. O que essa Speedvol, ela permite vocês fazerem diferente das placas de desenvolvimento? Ela permite que vocês entrem com o sistema de controle de vocês, que vocês meçam os sinais de entrada e saída, que vocês possam medir a temperatura, vocês podem pegar... Existem placas auxiliares que são gate driver, mas eu quero usar o meu gate driver. Então, todos os sinais de entrada e saída estão disponíveis para vocês manipularem ou monitorarem da maneira que vocês quiserem. Tá? E eles estão disponíveis da forma apropriada, que não afete a malha de compensação do chaveamento que vocês estão escolhendo utilizar, da malha de controle que vocês estão querendo utilizar. E esse aqui é um exemplo que eu quero trazer para vocês, tá? Que é um dos que eu acho mais legal. Esse aqui é um cara que é literalmente um cara de 11 kW, trifásico, tá? Que é literalmente integrado no motor. Ele é feito para ficar do tamanho... Vou botar no... Opa, deixa eu botar um clear aqui. Vou botar no eixo do motor, tá? E por que isso é possível de ser feito? Porque todas essas vantagens que eu comentei com vocês hoje, tá? Elas podem ser aplicadas nesse circuito aqui, tá? Com capacitores pequenos, com um layout simples, tá? Com um layout reduzido. Ele foi feito utilizando praticamente todas as vantagens que o Silicon Carbide traz, né? Para tu fazer uma solução de 11 kW trifásico, utilizando componentes discretos de 1.200 volts. Tá? Frequência de chaveamento desse cara, olha só até aqui. Frequência de chaveamento desse aqui, ó, vocês verem até onde vocês podem chegar, até 32 kW. Desculpa. Até 32 kHz. Cara, vocês não vão 11 kW com IGBT desse tamanho. Não vai conseguir. Tá? Então, é isso. Mas a gente dá só componente? Não, a gente não dá só componente. Como eu falei, a gente tem os Design Tools, Simulation Tools, tá? Eu não mostrei aqui para vocês. No site da VoloSpeed tem o Speed Fit. Vocês escolhem a topologia que vocês querem, vocês escolhem o componente da VoloSpeed que vocês quiserem, e ele faz todas as simulações térmicas, de chaveamento, de eficiência. Vocês podem, inclusive, então, trocar o tipo de interface térmica, o RDS, a tensão, tudo, tá? E ele vai fazer todas as simulações para vocês. Sem contar as EVMs, sem contar a SpeedFit, que está disponível no Brasil hoje para a gente emprestar para vocês, tá? Tem os fóruns, tá? Onde se discute muito o que está sendo feito, o que pode ser feito, porque essa é uma das N aplicações possíveis do Silicon Carbide, tem outras, tá? Vocês vão ter meu contato com essa apresentação, vocês vão ter o contato da Vermont, se vocês ficarem interessados, entrem em contato com a gente mostra para vocês, tem da área médica, tem para potências mais elevadas, tem para áudio, tem para iluminação. Então, tá tudo lá no fórum, vocês podem dar uma olhada, vocês podem entrar em contato com a gente e a gente ajuda no desenvolvimento, tá? A gente ajuda revisando esquemático, a gente ajuda dando treinamento, a gente ajuda revisando layout, a gente ajuda fornecendo amostra, a gente ajuda, inclusive, botando vocês em contato com os parceiros que a VoloSpeed tem, para a parte de gate driver, interface térmica, dissipação térmica, dissipadores, coisas diferentonas. A gente tem aí, consegue botar vocês em contato com essas coisas todas. Falando, então, aqui no fechamento e último slide, como é que vocês conseguem isso tudo? Entrando em contato com a Vermont, tá? A Vermont é um escritório de representação. O nosso headquarter está localizado em São Paulo, tá? Mas a gente tem pessoas localizadas ao redor do Brasil que podem ir pessoalmente onde vocês estiverem. A gente tem em Campinas uma pessoa que é o Guilherme, a gente tem em Porto Alegre 2 pessoas, no caso eu e o Josias, e a gente tem mais uma pessoa em Joinville, tá? Que é a Priscila.
A Vermont é um representante não só da Wolfspeed, de outras marcas, e a nossa ideia aqui para vocês é sempre nunca trazer, eu quero que vocês comprem um componente, vamos fazer uma lista de cross. A ideia da Vermont e a forma que a Vermont trabalha é, vamos entender as necessidades de vocês, tá? E trazer dentro do nosso portfólio aquilo que com certeza vai trazer o maior valor agregado para a solução que vocês têm. Então a gente é representante não só da Wolfspeed, mas também da Silicon Labs, tá? Na parte de conectividade, Centec, com a parte de transceivers, Core HW, Johansson, Flex, ECS e JST. Então a gente tem soluções desde o conector, tá, até o microcontrolador para vocês fazerem o que vocês precisam fazer para as coisas funcionarem. Finalizando aqui, quase dando tempo, qual é que é a ideia da Wolfspeed? A ideia da Wolfspeed é utilizar todos os benefícios, tá, que o Silicon Carbide tem a oferecer, tá, para fazer um mundo melhor. E fazer um mundo melhor aqui é eficiência energética, soluções menores, mais eficientes, mais robustas e mais confiáveis. Fábio? Isso aí, Jefferson. Excelente. Nossa, muito bacana a apresentação. Adorei aqui conhecer. E eu até estava aproveitando aqui e olhando aqui no site, né, da Wolfspeed. Tem muito conteúdo bacana aqui que dá para a gente aproveitar, né, já para ter um contato aí, antes até mesmo de conversar com vocês aí, com suporte aí. Eu tenho uma dúvida, Jefferson. Você quer ligar aí sua câmera para a gente bater um papo aqui agora? Vamos lá. Isso aí. Em relação às placas de avaliações, né, que você mostrou ali, elas são reference designers que a gente pode se basear para construir nossas aplicações? Sim, todos os arquivos. Tá, vamos pegar a Speedvol, que eu acho que da parte de desenvolvimento é uma boa referência, tá? Mas assim, a Speedvol é composta de várias placas. Ela é uma solução modular, tá? Aí na Speedvol ou qualquer outra solução, todos os arquivos de design estão abertos. Esquemático, layout, planilha de cálculos térmicos, a parte de simulação, inclusive, tá? A gente tem os arquivos de simulação disponíveis para um SPICE, para qualquer simulador baseado em SPICE. Então, é tudo aberto, é tudo público, tá? Se a pessoa, em teoria, a pessoa entrar no site referente ao part number, dentro da página da Wolfspeed, ele vai estar lá. Se ela tiver qualquer dificuldade em conseguir, ou não é o que ela quer, ou ela quer alguma outra coisa mais específica, só entra em contato com a gente, que os especialistas da Wolfspeed fazem o que ela precisa. Legal. Vou fazer o seguinte, como eu gostei muito aqui, eu acho que a gente tem um tempinho aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, aproveita aí e já manda, enquanto eu vou mostrando aqui o site. E até o Jefferson pode orientar a gente aqui, né, em relação a como navegar aqui. Então, eu estava olhando aqui, né, em ferramentas de suporte. Então, nós temos aqui, né, os spices, né, temos símbolos, footprints e modelos 3Ds, a Gate Drive Boards, os Evaluation Kits, Reference Designers, né? Então, tem bastante suporte aqui para o desenvolvedor, né? Acho que o seu áudio estava desligado. Desligado. Até vou te dizer, esse é um bom lugar, mas onde eu normalmente costumo ir nas primeiras conversas, assim, eu vou mesmo em produtos ali. Vai em produtos, né? E aí vamos pegar MOSFETs, pega lá a parte de módulos. Power Modules. Beleza. Power Modules. Se tu for para baixo, né, a busca paramétrica dele tem ali por encapsulamento, configuração, tensão. Então, assim, vamos pensar, cara, assim, eu já tenho uma solução de potência e eu uso módulos que sejam half-bridge, ou eu uso módulos que sejam full-bridge. É só ele em configurações, no filtro de configurações, escolher qual é que é a configuração que ele já usa hoje. Ele vai filtrar, né? E aí, daquele filtro ele pode pegar por todas as questões paramétricas, corrente, resistência série. Escolhe qualquer um, Fábio, e entra no link. Tô vendo aqui. Tá, vamos pegar uma. Beleza, filtramos, temos dois aqui com essas características, dá para se avaliar, né? Isso aí.
Interessante. Eu acho que até inclusive são os mesmos, um é em Taper-Reel e o outro não, tá? Mas assim, entra num deles e todas as informações que tu precisa dele, vai lá em Product Details ou Document Tools and Support e todos os documentos estão disponíveis. Nossa. Absolutamente todos. Tá tudo disponível, é só fazer o download. Alguns deles tu vai ter que fazer um cadastro no site, porque obviamente a Volspeed quer saber quem é que está interessado no produto deles, né? E beleza, eles me avisam, eu entro em contato para oferecer um suporte ainda maior do que está, né, aí no site. Mas basicamente está tudo disponível aí. Vai numa se a gente fosse nas Eval Kits, tu vai encontrar também o mesmo Documents Tools and Support, vai estar toda a documentação disponível também para tu pegar e fazer. Beleza, eu preciso de uma coisa mais rápida. Cara, me diz qual é a EVM. A pessoa, eu estou interessada nessa EVM, ou o que já aconteceu no passado? O cliente já tinha comprado a EVM, ele já tinha comprado a EVM e ele queria ver como é que ele fazia para rodar a EVM a primeira vez. Ele entrou em contato comigo. Eu tenho, dentro do sistema da Volspeed, videoaula de cada EVM. Assim, baixa a videoaula, entendeu? E vai ser feliz. E assiste o especialista. O cara, Document Tools and Support lá. Assim. É o cara que fez o projeto da EVM que está dando aula de como utilizar ela. Entendeu? Nossa, ajuda demais então, isso. A documentação, assim, a gente tem muito material. A ideia, o que acontece no Silicon Carbide, e essa é uma realidade que a gente tem que ter o pé no chão, né? A gente, como representante, e a própria Volspeed, que a gente tem que ter o pé no chão e entender. Silicon Carbide é uma coisa muito nova. Silicon Carbide é uma coisa que as pessoas talvez tenham dúvidas, né? O produto miraculoso. A gente tem que ter o pé no chão de que a gente tem que deixar disponível, de uma forma ou outra, né, para o cliente todo o material que ele precisa para ter a segurança de utilizar e saber que quando estiver pronto, produzido, vai funcionar. E a gente garante que a gente vai deixar isso tudo disponível para eles. Excelente. Então, pessoal, aproveitem aí, naveguem. Vou deixar o link para vocês daqui a pouco, tá? Também vou aproveitar aqui para mostrar o site da Vermont, tá? Então, contato aqui da Vermont, se vocês precisarem, tá aqui, né? Então, hoje o foco foi Volspeed, mas tem um line card aqui bem interessante que vocês podem, né, conversar com eles. E também aqui na Mouser, se você precisar de um componente para testar, né, vocês conseguem ter aqui também bastante documentação, está disponível aqui na Mouser, vocês podem aproveitar. Então, lá dentro de fabricantes, vocês vão ter aí uma página exclusiva da Volspeed também para, né, navegar aqui, né, e a gente como desenvolvedor, isso aqui é um playground para a gente aprender, né, e conhecer aí, né, através dos documentos aí que já são disponibilizados pela empresa. Excelente, excelente. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vamos voltar aqui. O Wellington deixou aqui que ele apaixonou com esse SIC. Show de bola, parabéns. E aí, Jefferson, se ele se apaixonou, acho que ele, né, talvez ele possa ter uma solução lá, né? Eu acho que ele poderia usar o caminho aí para testar também, né? Avaliar. Cara, se ele se apaixonou, o Wellington entra em contato com a gente, tá? A gente tem toda a documentação, EVM, vamos ver o que ele precisa de novo. Essa é uma das infinitas soluções que o Silicon Carbide pode ser utilizado. A gente está aí disponível para tirar todas as dúvidas e dar todo o suporte que ele precisa para ter certeza que ele pode usar sem medo de ser feliz e sem medo de apresentar algum diferencial aí para o mercado. Legal, ó. Tem um que vislumbrei aqui. Boa. Isso aí. Beleza. Acho que o pessoal aqui não colocou perguntas, mas, né, vocês têm o contato aí do Jefferson e da Vermont, né, e agora também os caminhos aqui da Volspeed. Aproveitem, né, surgindo dúvidas, e também quem está assistindo aqui a gravação, né, você vai ter o caminho aí para entrar em contato, né. Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação de slides para vocês, também a gravação do vídeo para vocês reverem aí com calma também, e, né, continuando aí no desenvolvimento, vocês viram aí que é possível ter suporte, né, e desenvolver soluções atuais aí na parte, né, de controle, no caso aqui de motores, mas não limitado, usando aí o Silicon Carbide.
Jefferson, muito obrigado aí pela disponibilidade e a excelente apresentação, né? Eu adorei aqui, o pessoal também, e a gente agora, né, tem um caminho aqui para, né, avaliar, né, como, e até pensando aí em soluções, né, desenvolver, e também aqui o suporte de vocês aqui no Brasil para ajudar a gente a colocar em prática aí. Obrigadão mesmo. Fábio, eu que agradeço a Mouse e Embarcados, tá, pela oportunidade e, cara, estamos aí, qualquer dúvida, dificuldade, interesse, a gente está aqui para atender vocês todos, né, e garanto que não vão se arrepender, é uma baita de uma solução. Obrigado mesmo, Fábio. Valeu. Pessoal, só para finalizar aqui, eu vou reforçar novamente o convite para vocês, né, para quem tiver disponibilidade e interesse em ir lá no Mouser World Show Curitiba, né? O pessoal da Vermont vai estar lá também, né? Vai ter também lá a solução da Wolfspeed. Se você quiser ir lá, né, no dia 29 de julho, tá aí o link, tá? Aproveite, faça aí sua inscrição. Vamos lá, a gente fica aí, né, na expectativa para te receber lá e, né, e você ter um dia bacana aí de muitas palestras e muito network durante o evento. Então, fica aí o incentivo também para quem tiver disponibilidade. Beleza? Então, esse foi mais um webinar aí, né, apoio da Mouser Electronics, né, e aí com o parceiro Wolfspeed, representado aqui pela Vermont, né, a Vermont que traz a Wolfspeed aqui para o Brasil, e vocês, né, têm aí acesso, fiquem ligados às novidades, né, e também aproveitem aí essa oportunidade para entrar em contato com eles e discutirem sobre desenvolvimento de soluções aí, né, para o mercado que vocês atuam aí, ou pretendem atuar aí nas soluções também novas aí, usando Silicon Carbide. Obrigado, pessoal. Até mais. Nos vemos aí em um próximo webinar. Valeu!